paz do Senhor, povo de Deus. Quanto tempo que nós estamos sem nos ver, né? Deixei vocês na mão um pouquinho. No vídeo de hoje eu vim trazer algo muito interessante que eu tenho certeza que não só você, mas a galerinha aí que está iniciando o seu ministério vai querer saber um pouco sobre isso. Deus colocou isso no meu coração. Sempre quando eu vou trazer vídeos assim que sejam espirituais, eu gosto que o Senhor me toque para falar. Eu gosto que o Senhor me toque para falar sobre o assunto. Como se trata de algo espiritual, então eu acho interessante que Deus esteja no negócio. Então, hoje... Então, o vídeo de hoje é com esse cenário simples, né? Que eu vou estar fazendo aqui, porque justamente a gente vai bater aquele papo sincero que a gente precisa bater, né, queridos? Então vamos lá, já deixa o seu like, compartilha com os seus amigos. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Uma coisa que você tem que ter é fé, tá? Tenha fé no seu chamado. Porque se você não tiver fé no seu chamado, ninguém vai ter. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fica naquela expectativa de que tudo quando comecei meu ministério, comecei a cantar, comecei a pregar, comecei a evangelizar, comecei a propagar o evangelho de Cristo nas ruas, então o negócio já vai fluir. Não é bem assim. Mas você precisa exercer a sua fé, porque se você não tiver fé que Deus te chamou, que Deus realmente tem algo para você na obra dele, nada que você fizer vai dar certo e as coisas também não vão fluir. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente começa o nosso chamado, a gente fica tão preocupado, né, em agradar o Senhor, em buscar a Deus, mas a gente se esquece que a primeira coisa que a gente tem que ter fé é naquele que nos chamou. Precisa entender que o seu chamado não é algo que você tem que tratar como qualquer coisa. Imagina Deus entregando algo valioso que pertence a Ele para você. Imagine, na nossa vida real, imagine uma pessoa entregando algo valioso para você e ele fala assim, ó, eu quero que você cuide. Aí você pergunta para ele, mas por que você tá entregando para mim? A pessoa fala, porque eu confio em você. Então, se a pessoa entregou algo importante para você, é porque essa pessoa tem a certeza de que você é capaz de cuidar desse algo. Então assim é Deus conosco. Se Ele te chamou para algo, seja lá o que for, seja para ser presbítero, para ser pastor, para ser evangelista, seja para orar por pessoas, para pregar o evangelho, para evangelizar nas ruas, seja para o que for, qual for o chamado que Deus entregou nas suas mãos, coloque isso na sua cabeça. É algo valioso que provém do Senhor e Ele entregou para você. E Ele quer que você use para ganhar almas para Ele, amém? Então creia no seu chamado, exerça sua fé de que Deus entregou algo especial da parte dele para você cuidar e exercer com carinho, respeito e santidade. A segunda coisa, e não mais, digamos assim, desconhecida, é a oração. Existem muitas pessoas que acham que a oração, para falar com Deus, você precisa orar com todas aquelas palavras lindas e bem projetadas. Quando, na verdade, a oração, você tem aquela oração devocional, né? Que você tem que... Ixi, caiu. Eu não vou catar mais não, gente. Eu tentei fazer um cenário aqui diferente para vocês, mas vai me perdoando, vai ser isso mesmo, porque tá chovendo lá fora. Hoje o dia, por mais que esteja chovendo, o dia tá quente, então talvez vocês até escutem um ventinho aí no celular, mas vai ser isso mesmo. Existem pessoas que acham que a oração, ela deve ser... eu tenho que fazer aquela oração com as palavras bem projetadas. Se você acha por bem fazer esse tipo de oração dentro da sua igreja, quando alguém pede para você orar, né, te dá a oportunidade para você fazer oração, tudo bem. Mas a oração que eu tô falando aqui é uma oração diferenciada. É aquela oração sincera. O que eu acho mais estranho é que existem pessoas que quando entram dentro do seu quarto ou quando chegam perto de mim para falar sobre oração, elas falam, irmão, eu não sei o que falar para Deus. Assim como você fala com seu melhor amigo, com a sua mãe ou com seu pai, quando você vai contar algo que você não gostou,
que aconteceu no seu dia a dia. Assim você deve falar com Deus. Comece a observar as pequenas coisas, as pequenas bênçãos que o Senhor tem dado para você. Comece a ser um pouco grato e você vai ver o quanto a sua oração vai ser gostosa, vai ser prazerosa. Então, não se limite na oração. E é claro que existem pessoas que falam bem assim, orar tem que orar de joelho. Não exatamente de joelho. Se você pode orar de joelho, ore. Mas por que, irmão? Tanto fala em oração de joelho? É porque é um sacrifício? Não, gente. A Bíblia fala que melhor do que sacrificar é obedecer, né? Melhor obedecer do que sacrificar, melhor dizendo. Então, ou seja, a gente fala da oração de joelho porque é uma reverência que a gente faz diante do nosso Senhor. Por isso a gente ora de joelhos. Mas se você não pode, se você não aguenta, você se levanta, você senta. Eu já tive experiência com Deus, de que Deus me ouviu assim, irmãos, de uma forma gloriosa. A oração, ela precisa ser algo sincero, tá? Não se limite só ao Pai Nosso, que não é uma oração errada, é uma oração linda, foi ensinada por Jesus, está na Bíblia, é o começo de toda oração. Jesus falou, se vocês não souberem falar com o Pai, orem dessa forma, é uma oração completa, tem agradecimento, tem perdão, tem arrependimento, né? Uma oração completa. Deus, Ele quer intimidade com você. E faça essa oração, mesmo que você não esteja com vontade, mas pelo menos ore o Pai Nosso, tá bom? Se você chegou aquele dia cansado, que você tá assim, sem nenhuma vontade de orar, mas ora pelo menos o Pai Nosso. Mas não deixa de falar com Deus todos os dias da sua vida. Isso vai fazer muito bem pro teu ministério e pra tua saúde espiritual também. Amém? E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A terceira coisa, e não menos conhecida, é a leitura da palavra. Ah, irmã, mas o meu ministério é de louvor. E se Deus lhe der um dia a graça de você compor louvores? Você vai precisar, sim, de saber de versículos bíblicos, de histórias da Bíblia. Você pode observar que a maioria dos louvores, quando eles são dados por Deus, eles têm uma inspiração divina. Então as pessoas acabam falando sobre passagem bíblica, sobre o poder de Deus, e tudo isso você só encontra na Bíblia. Então não é porque você não tem um chamado para ser pregador, para ser evangelista, para ser pastor, enfim, seja qual for, independente de você ainda nem ter chamado, é bom que você saiba que é necessário que você leia a palavra de Deus, tá bom? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Por quê? Porque quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente, além de conhecer o Senhor, quem Ele foi, quem Ele é, a gente também adquire sabedoria para viver os nossos dias. E adquirindo sabedoria para viver os nossos dias, a gente também está tendo conhecimento para carregar e evangelizar pessoas, né? A Bíblia, ela não serve só para me pregar. A Bíblia serve para me instruir, para me corrigir e também para me falar do amor de Deus para outras pessoas. Sem ler a Bíblia, você não vai chegar a lugar algum, você não vai crescer espiritualmente, você vai continuar sendo um menino na fé, tá bom? A Bíblia é instrução para todos nós. Muito obrigado por assistir este vídeo. Esta é a primeira parte do vídeo. Fique ligado porque serão 3 partes.